Megarachne é um gênero de Eurypterídeo, um grupo extinto de artrópodes aquáticos. Fósseis de Megarachne foram descobertos em depósitos do Carbonífero Superior, do estágio dzeliano, na Formação Baixo de Vélez, em São Luís, Argentina. Os fósseis da espécie Unicytipa cervineae foram recuperados de depósitos que outrora foram um ambiente de água doce. O nome genérico, composto do grego antigo megas, que significa grande, e do grego antigo arachne, que significa aranha, pode ser traduzido como grande aranha, porque o fóssil foi identificado erroneamente como uma grande aranha pré-histórica. Elenco do espécime holótipo de Megarachne exposto pelo Museu Real de Ontário. Classificação científica Reno Animalia Philo Arthropodes Subphylum Chelicerata Ordem Eurypteridae Superfamília Micteropoidea Família Micteroptida Gênero Megarachne. Uniquem, 1980 espécies. M. cervineae. Nome binomial Megarachne cervineae uniquem, 1980, com um comprimento corporal de 54 cm, 21 pol. Megarachne era um eurypterídeo de tamanho médio. Se a identificação original como aranha estivesse correta, Megarachne teria sido a maior aranha conhecida que já existiu. Eurypterídeos como Megarachne são frequentemente chamados de escorpiões marinhos, mas os estratos em que Megarachne foi encontrado indicam que ele habitava a água doce e não ambientes marinhos. Megarachne era semelhante a outros eurypterídeos dentro dos Micteropoidea, um grupo raro conhecido principalmente da África do Sul e Escócia. Os micteropoides desenvolveram um método especializado de alimentação conhecido como alimentação por varredura. Isso envolvia vasculhar o substrato dos leitos dos rios para capturar e comer invertebrados menores. Apesar de apenas 2 espécimes terem sido recuperados, Megarachne representa o eurypterídeo mais completo descoberto em depósitos carboníferos na América do Sul até agora. Devido ao seu registro fóssil fragmentário e às semelhanças entre os gêneros, alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que Megarachne e 2 outros membros de sua família, Micterops e Oartopterus, representam diferentes estágios de desenvolvimento de um único gênero. Descrição editar reconstrução de Megarachne. Partes ausentes de seus fósseis, destacadas em cinza claro, como o telson, são baseadas no parente Oartopterus. Fósseis conhecidos de Megarachne indicam um comprimento corporal de 54 cm, 21 pol. Embora grande para um artrópode, Megarachne era ofuscado por outros eurypterídeos, até mesmo parentes relativamente próximos como Ibertopterus, que podiam atingir comprimentos superiores a 1,5 metros. 59 pol, 1, embora originalmente descrita como uma aranha gigante, uma infinidade de características apoiam a classificação de Megarachne como um eurypterídeo. Entre elas, as lúnulas elevadas, a ornamentação vagamente em forma de lua, semelhante a escamas, e a escultura cuticular dos mucrones, uma crista divisória que continua ininterrupta por toda a carapaça, a parte do exoesqueleto que cobre a cabeça, são especialmente importantes, uma vez que essas características são características dos eurypterídeos. 2, Megarachne possuía estruturas em forma de lâmina em seus apêndices, membros, que lhe permitiriam se envolver em um método de alimentação conhecido como alimentação por varredura, vasculhando o sedimento máximo de ambientes aquáticos em pântanos e rios com suas lâminas de apêndices frontais para capturar e se alimentar de pequenos invertebrados. Megarachne também possuía um segundo tergito opistossômico grande e circular, o segundo segmento dorsal do abdômen, cuja função permanece desconhecida. 2, Megarachne era muito semelhante a outros eurypterídeos Micteroptida na aparência, um grupo que se distinguia de outros micteropoides pela forma parabólica do seu prosoma, a placa da cabeça, telsons estados, a parte mais posterior do corpo tendo o formato de um gládio, uma espada romana, com projeções em forma de pilha pareadas na parte inferior, 3, cabeças com pequenos olhos compostos que eram aproximadamente trapezoidais em formato. 4, a história da pesquisa editar reconstrução desatualizada de Megarachne como uma aranha gigante exibida no Museum d'Histoire Naturelle em Genebra, Suíça. Megarachne cervineae foi originalmente descrita em 1980 pelo paleontólogo argentino Mario Niquem.
O nome genérico, composto do grego antigo megas, que significa grande, e do latim arachne, que significa aranha, pode ser traduzido como grande aranha. O holótipo, agora armazenado no Museu de Paleontologia da Universidade Nacional de Córdoba, foi recuperado do membro paleiro da Formação Baixo de Vélez da Argentina, que foi datado da Idade Xeliana, 303,7 a 298,9 milhões de anos atrás. 5,6, o espécime preserva a carapaça, os dois primeiros tegidos, 3 apêndices parciais e o que possivelmente é uma coxa, o segmento mais proximal do membro. 7,5, Niken identificou erroneamente o espécime como uma aranha amigalomorfa, o grupo que inclui as tarântulas, com base no formato da carapaça, no tubérculo ocular circular de 15 mm, 0,59 pol, de largura, protuberância arredondada, localizado no centro da cabeça entre os dois olhos, e uma estrutura circular atrás do primeiro segmento do corpo, que ele identificou como abdômen moderadamente peludo. A identificação de Niken baseou-se fortemente na microtomografia de raios-x do holótipo. Estruturas ocultas adicionais, como um externo e lábio, coxas e presas pericerais, também foram extrapoladas das radiografias X. 5, com um comprimento estimado de 33,9 cm, 13,3 pol, com base na suposição de que o fóssil era de uma aranha, e com uma envergadura estimada em 50 cm, 20 pol, Megarachne cervinae teria sido a maior aranha que já existiu, superando o comedor de pássaros Goliath Theraphosa blondie, que tem uma envergadura máxima de cerca de 30 cm, 12 pol. Devido ao seu status como a maior aranha que já viveu, Megarachne rapidamente se tornou popular. Com base na descrição detalhada de Niken do espécime fóssil e em várias outras ilustrações e reconstruções feitas por ele, reconstruções de Megarachne como uma aranha gigante foram instaladas em museus ao redor do mundo. 8,6, A identificação do espécime como uma aranha foi questionada por alguns aracnólogos, como Shear e colegas, 1989, que afirmaram que, embora Megarachne tenha sido atribuído às Araneae, pode representar uma ordem sem nome ou um recinuleídeo. 9, Até o próprio Niken reconheceu discrepâncias na morfologia do fóssil que não podiam ser acomodadas com uma identidade de aracnídeo. Essas discrepâncias incluíam uma ornamentação cuticular incomum, a carapaça sendo dividida em partes frontal e traseira por uma sutura e quelíceras espatuladas, com uma extremidade larga e arredondada, já notadas por Niken como uma característica estranha, já que nenhuma aranha conhecida possui quelíceras espatuladas, todas características desconhecidas em outras aranhas. No entanto, o holótipo foi então depositado em um cofre de banco. Então outros paleontólogos só tiveram acesso a moldes de gesso. 8, em 2005, um segundo espécime, mais completo, consistindo de uma parte e contraparte, as metades correspondentes de um fóssil de compressão, foi recuperado. Este espécime tinha partes preservadas da seção frontal do corpo, bem como coxas possivelmente do quarto par de apêndices, e foi recuperado da mesma localidade e horizonte. 5, Uma equipe de pesquisa liderada pelo paleontólogo e aracnólogo britânico Paul Selden, e também composta por Niken e o aracnólogo argentino José Acorronca, reexaminou o holótipo à luz da nova descoberta. Eles concluíram que Megarachne cervinae era um grande euripterídeo, um grupo também conhecido como escorpiões do mar, não uma aranha. 2,6, Embora o Niken tenha identificado erroneamente Megarachne, sua identificação como um aracnídeo não foi totalmente absurda, pois os dois grupos são intimamente relacionados. 10, Uma comparação morfológica com outros euripterídeos indicou que Megarachne se assemelhava mais a outro grande euripterídeo do Permo Carbonífero, o Micteroptidium ou Ardopterus scabrosus, que é conhecido apenas por um único espécime. 2, Selden e colegas, 2005, concluíram que, apesar de ser representado por apenas 2 espécimes conhecidos, Megarachne é o euripterídeo mais completo descoberto em depósitos carboníferos na América do Sul até agora. 7, conhecidos. Megarachne é o euripterídeo mais completo descoberto em depósitos carboníferos na América do Sul até agora. 7, classificação editar molde do espécime holótipo de Megarachne exibido no Centro de Biodiversidade Naturalisa em Leiden, Holanda. A figura de Eduard Brinkerkop, 1886, da carapaça e parte do abdômen do Micterops relacionado possivelmente com genérico. Megarachne fazia parte da subordem Stylonurina, um clado relativamente raro de euripterídeos. Dentro dos Stylonurinas,
Megarashni é membro da superfamília Micteropoidea e sua família constituinte Micteropidae, que inclui os parentes próximos Hoardopterus e Micterops. 3, restos fossilizados do segundo tergito do Micteroptídeo Hoardopterus foram comparados aos restos fósseis de Megarashni por Seldin e colegas, 2005, que revelaram que eles eram virtualmente idênticos, incluindo características não observadas anteriormente em Hoardopterus, como linhas radiantes cobrindo o tergito. Concluiu-se que Megarashni e Hoardopterus eram parte da mesma família por Seldin e colegas, 2005, com duas diferenças primárias. Os tergitos e as mucronas na carapaça são mais esparsamente compactados em Megarashni e a protrusão da carapaça anteroidiana, ou seja, antes do meio, vista proeminentemente em Megarashni, não ocorre em Hoardopterus. 2, foi sugerido que 3 dos 4 gêneros que constituem Micteroptidae, Micterops, Hoardopterus e Megarashni podem representar diferentes estágios ontogenéticos, diferentes estágios de desenvolvimento do animal durante sua vida, um do outro com base em sua morfologia e no tamanho dos espécimes. 3, se essa interpretação estiver correta, os mucrones esparsos de Megarashni podem ser devido à sua idade, já que Megarashni é significativamente maior que o Hoardopterus. O menor gênero, Micterops, tem ornamentos ainda mais densamente compactados em sua carapaça e tergito, e, portanto, pode ser o estágio ontogenético mais jovem do animal. 2, se Micterops, Megarashni ou Hoardopterus representarem o mesmo animal, a prioridade de nomeação seria Micterops, já que foi nomeado primeiro. Em 1886, 11, o cladograma abaixo foi adaptado de Lansdale e colegas, 2010. 3, e mostra a relação de Megarashni dentro da subordem Stylonurina. Stylonurina Rhinopteridae Brachiooptero Chiaeropterus Brachiopterella Rhinopterinae Alchinopterus Rhinopterus Stylonuroidea Parastylonurus Stylonurella Stylonuridius Pagina Stylonurus Laureipterinae Laureipterus Ctenopterus Cocomopteroidea Cocomopteridae Lamontopterus Cocomopterus Argeopteridae Argeopterus Tarsopterella Ellipterus Micteropoidea Drepanopterus e Betopteridae Sirtoctenus e Bertopterus Micteroptidae Hoardopterus Megarachni Micterops Paleoecologia editar o tamanho de Megarashni comparado a um humano. Ambos os espécimes conhecidos de Megarashni foram recuperados da formação Baixo de Vélez da Argentina, datada do estágio zeliano do Carbonífero Superior. 5,6, o ambiente da formação Baixo de Vélez era, ao contrário dos ambientes de vida atípicos dos euripterídeos, especialmente os euripterídeos nadadores da subordem Euripterina, um ambiente de água doce. 5, em uma planície de inundação. 12, planícies de inundação semelhantes do Carbonífero Superior com restos fossilizados descobertos na Austrália moderna sugerem uma flora dominada por diferentes tipos de pteridospermas com bolsas de lipopsídeos e zoetoides. 13, durante o tempo de Megarashni, a Argentina e o resto da América do Sul faziam parte do antigo supercontinente Gondwana, que estava começando a se fundir com os continentes do norte da Euramérica, norte da China, Sibéria e Cazaquistão para formar Pangeia. 13, além de Megarashni, a formação Baixo de Vélez preserva uma grande variedade de insetos voadores fossilizados, como Rigatoptera, classificados na ordem Prototoptera. 14, mas como um predador de água doce, Megarashni provavelmente não se alimentaria deles. Em vez disso, as lâminas nos apêndices frontais de Megarashni teriam permitido que ele se alimentasse por varredura, vasculhando o sedimento mácio dos rios que habitava para capturar e se alimentar de pequenos invertebrados. 2, essa estratégia de alimentação era comum a outros micteropoides. 3, em comparação com o clima comparativamente quente das partes iniciais do Carbonífero, o Carbonífero Superior foi relativamente frio globalmente. Essa mudança climática provavelmente ocorreu durante o Carbonífero Médio devido à queda dos níveis de Q2 na atmosfera e os altos níveis de oxigênio. O hemisfério sul, onde a Argentina estava e ainda está localizada, pode até ter experimentado glaciação com grandes camadas de gelo continentais semelhantes às camadas de gelo glaciais modernas do Ártico e da Antártida, ou geleiras menores em centros dispersos. A disseminação das camadas de gelo também afetou os níveis do mar, que subiam e desciam ao longo do período. A flora do Carbonífero Superior era baixa em diversidade, mas também se desenvolveu uniformemente em Gondwana. A vida vegetal consistia em árvores pteridospermas, como Notoracopteris, Tripilopteris e Botrichiopsis, e árvores licopsidas Malanzania, Lepidodendropsis e Bumbodendron.
Os fósseis de plantas presentes também sugerem que estava sujeito a monções durante certos intervalos de tempo. 13, na cultura popular editar durante a produção do documentário britânico de 2005, Walking with Monsters, Megarachne foi programada para parecer como uma aranha gigante parecida com uma tarântula caçando réptil do tamanho de um gato Petrolacosaurus no segmento detalhando o Carbonífero, com a reconstrução seguindo de perto o que se pensava ser conhecido do gênero na época em que a série começou a produção. A identidade real do gênero, como um Euripteride, só foi descoberta bem no início da produção e então já era tarde demais para atualizar as reconstruções. As cenas foram deixadas, mas a aranha gigante foi renomeada como uma espécie não especificada pertencente à subordem de aranhas primitivas Mesodelae, uma subordem que realmente existe, mas com gêneros muito menores e com aparência consideravelmente diferente da aranha apresentada no programa. 6,